Muito bem, meus irmãos, bendito seja o nome do nosso Deus. Agradecemos mais uma vez ao Senhor, em primeiro lugar, por nos permitir levantar na manhã do dia de hoje, estarmos de pé, respirando, receber o alimento para o corpo, a roupa que cobre a nossa nudez, a casa que nos acolhe das intempéries, do calor, do frio, da chuva. Tudo isso, meus irmãos, com certeza nós agradecemos a Deus por sua bondade e por sua providência, mas muito mais pela salvação das nossas almas. Muito mais agradecemos ao Senhor e por isso esse culto é dedicado ao nosso Deus, por aquilo que Ele tem realizado e feito na nossa vida, né? E que o nome do Senhor seja enaltecido, glorificado na noite do dia de hoje, através dos cânticos que aqui foram apresentados do Senhor, que eu tenho certeza absoluta que foi de todo o coração dos irmãos, e da igreja, tanto daquele que canta bem, como daquele que se esforça para apresentar o seu canto ao Senhor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem recebido este culto, o propósito deste culto, né? Porque todas as vezes que nós nos reunimos para a edificação. Nós somos edificados por aquilo que nós nos propomos a dar ao Senhor, a entregar ao Senhor por meio deste culto, por meio do culto que nós realizamos nas nossas igrejas, denominações, congregações, enfim. Deus seja louvado, então, por tudo isso, meus irmãos. Agradeço por mais uma vez subir ao púlpito desta igreja, agradeço o carinho, o convite de poder estar aqui. Peço desde já perdão por chegar alguns minutos atrasado, não pegar o início do culto, eu estava fazendo uma pastoral, né? E aí acabei me atrasando um pouquinho. Nós temos uma congregação aqui na subida da Santos Dumont, em frente ali ao Colégio Bom Jesus, e eu tinha ali um compromisso pastoral às 17 horas. E falei com o membro lá da igreja que eu precisava sair pelo menos 15 para a hora, 15 para as 6, para poder estar aqui com os irmãos. Mas calhou que a necessidade se estendeu e precisava estar ali aconselhando e orientando o membro ali da igreja, tá bom? Mas com certeza cheguei, pude participar aqui dos cânticos que enalteceram o nome do Senhor e agora de poder compartilhar com os irmãos mais uma vez da palavra de Deus. Meus irmãos, e com toda a certeza do meu coração, eu tenho me empenhado para compartilhar da palavra de Deus e tão somente da palavra de Deus. E eu quero que nesse momento os irmãos, então, estejam acompanhando a projeção do texto para a leitura. Como é um versículo só e nós temos a projeção, aí não teremos conflito nas traduções, porque às vezes na igreja presbiteriana a gente não tem projetado o texto. E aí acontece, às vezes, a diferença das traduções. A essência do texto, aquilo que ele quer dizer, é o mesmo, mas acaba ficando, né, aquele atropelar das falas, né, porque às vezes muda alguns detalhes aí nas palavras do texto. Mas como é um versículo só e os irmãos têm a projeção, nós vamos fazer o seguinte, vamos ler numa só voz, ok? Tudo bem? Já está projetado o texto? De 2 Timóteo, não falei, né, Juninho, perdão. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É o texto que está dando embasamento, né, a temática do culto de hoje. É um texto que fala diretamente para nós que trabalhamos na casa do Senhor. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, que eu já sei que os irmãos com certeza já sabem. Não existe ninguém que esteja na igreja que não seja servo, um trabalhador do reino. Se alguém se encontra de forma confortável na igreja, sem se empenhar, procure o pastor da igreja, porque todos nós fomos chamados para ter uma função no corpo de Cristo. Nós não podemos nos conformar com uma vida cristã só de assistência ao culto, a não ser aquela pessoa que está chegando agora, que está sendo trabalhada, orientada, né? Via de regra, todo o cristão maduro da igreja, ele precisa dar frutos. E nós só damos frutos, e esses frutos são para a glória de Deus, trabalhando, tá bom? Que Deus assim confirme, então, esta palavra. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Juntos. Procura apresentar-te aprovado, que maneja bem a palavra da... Mais uma vez, vamos fazer bonito. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Ok, meus irmãos, agora sim, com bastante ênfase no texto, nós vamos então começar a pensar esse texto. Primeiro, precisamos saber em que época esse texto foi escrito, né? Você que lê a Bíblia em casa, lê os textos da Palavra de Deus, você precisa ter uma noção de tempo. Esse texto tem mais de 2000 anos. Né? Historicamente falando, a igreja tem mais de 2000 anos. Esse texto continua sendo o mesmo que foi naquela época, historicamente falando, para a vida da igreja. É o mesmo texto com o mesmo poder e a mesma eficácia para a igreja hoje. E se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, o texto continuará com o mesmo poder para alcançar os corações dos pecadores e para edificar a vida dos cristãos, tá bom? Então, estima-se, meus irmãos, não há, às vezes, uma referência muito precisa, mas estima-se que a carta tenha sido escrita entre os anos, ou por volta dos anos 64 e 68, depois de Cristo. Durante da segunda prisão do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem, né? Se ler lá o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele foi preso 2 vezes. Na primeira, ele tinha confiança de que Deus o tiraria da cadeia, da prisão. E a segunda prisão, né, onde ele já, ao escrever principalmente esta última epístola, que é a segunda epístola de Timóteo, se os irmãos lerem toda esta carta, eu aconselho os irmãos a fazer a leitura do texto todo, porque nós estamos usando aqui apenas um versículo. Mas a carta, ela existe na sua totalidade. A mensagem é passada de forma integral, e a gente precisa conhecer a carta toda. É uma carta pequena, são poucos capítulos, faça essa leitura, comprometa-se em fazer essa leitura em casa para os irmãos entenderem, ou se já a leram, ok, os irmãos vão se situar dentro das afirmações que eu estarei fazendo aqui em referência à carta, né? Portanto, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, logo após a sua última viagem missionária, que foi a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Vai guardando aí esses dados, porque é importante para mergulharmos no texto. O local da carta, existe alguma dúvida, mas possivelmente tenha sido escrito em Roma. E o assunto da carta, que agora, ao ler a carta, todos os irmãos perceberão isso, Paulo está exortando Timóteo, seu filho, seu discípulo, na fé, a permanecer firme no quê, pastor? Na fé, e a exercer o ministério pastoral com diligência, especialmente em meio às heresias que se espalhavam na igreja naquele momento. Que, pastor? Naquela época tinham heresias nas igrejas? Tinham. Muitas heresias, como tem hoje. Que se a gente não tiver uma boa doutrina bíblica, a gente acaba escancarando as portas da igreja para professarmos coisas que não têm embasamento bíblico nenhuma. Então, o objetivo é exortar a Timóteo, seu filho na fé, a ser um pastor diligente, cuidadoso com a igreja, para que ela, então, não seja submetida a certos tipos de ensino que não tem embasamento bíblico. Quem escreve remete à carta, está claro, o texto já traz aí o seu autor, foi o apóstolo Paulo, e ele escreve, então, para Timóteo, que era um dos jovens pastores daquela época. Nós temos Timóteo e temos Tito, eram jovens pastores. Inclusive, Timóteo vai ter muita dificuldade por causa da sua juventude em relação ao exercício do ministério. Possivelmente, ele era um pouco retraído, né? Assim, talvez eu me veja às vezes assim, né? Eu falo, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu tenho dificuldade em falar em público. Não parece, né? Porque você aprende ao longo do tempo se segurar, você aprende, né, dentro da fala algumas coisas que diminuem a atenção, mas todo ser humano, dentro da sua capacidade humana, ele se sente com dificuldade em alguma coisa. Principalmente, meus irmãos, quando vamos expor a palavra de Deus, o temor que vem ao nosso coração de tão somente fazermos com que a palavra de Deus seja conhecida e seja praticada, é de uma responsabilidade que, de fato, nos faz tremer as pernas. Você pode pregar 1 milhão de vezes. Como dizia um grande pregador que pregou centenas de sermões, ele dizia, se quando você subir ao púlpito e for pregar, se você não sentir o joelho batendo um no outro, não sentir aquele frio na barriga, cuidado. Você pode estar convencido de uma coisa que você ainda não alcançou. Então, a gente precisa saber da nossa limitação, da nossa condição, por isso que a gente ora, para que Deus ilumine a nossa mente, nos dê capacidade e sabedoria para compartilhar a palavra.
Preste atenção no seguinte, meus irmãos, a igreja, nesse momento, enfrentava diversas heresias, como eu disse. Essa é a razão pela qual Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Essas heresias se tornaram um grande desafio para a igreja. Como hoje, as heresias são grandes desafios para a igreja. Né? Por exemplo, nesta época, já tínhamos um protótipo, não era ainda uma heresia que passou a ser conhecida no século II da igreja, chamado de gnosticismo. Né? Gnosis, no grego, é conhecimento. Né? Ou seja, eles se afirmavam naquela época que para as pessoas serem salvas, o gnosticismo era mais ou menos assim, eles ensinavam que para a pessoa ser salva, não bastava só o conhecimento de Cristo. Era preciso você atingir um conhecimento, portanto, a gnosis, né, um conhecimento extra, acima, além do conhecimento que a própria palavra de Deus dá para a salvação, porque somos salvos pela palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que eles faziam? Além disso, o que eles faziam? Negavam a humanidade de Cristo, ou seja, que Jesus não se fez carne. Por isso que nós temos uma doutrina fundamental, teologicamente falando. Nós acreditamos nas duas naturezas do Salvador. Ele foi homem na sua totalidade e é Deus na sua totalidade. Porque há razões teológicas, onde nós poderíamos, em outro momento, falar por que tinha que ser homem na sua totalidade, inteiramente homem e inteiramente Deus. As duas naturezas existindo na mesma pessoa, uma não anula a outra. Pelo contrário, elas se complementam para o cumprimento do propósito da salvação em Cristo, estabelecido pelo Pai. Mas eles negavam a encarnação do Verbo. E a importância de Jesus se tornar homem. Para que Jesus vai se tornar homem se o gnosticismo ensinava que o mal estava na carne e no corpo? Então Jesus não pode ter se feito homem, né? Ele era um espectro, um fantasma, uma imagem, mas não era o homem em carne e osso. Razão porque Jesus vai dizer para os discípulos depois da ressurreição: vem cá e toque, e vê que sou eu mesmo, carne e osso, carne e osso. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi literalmente sangue humano. Jesus se fez homem na sua totalidade. Deus lhe deu um corpo, como diz o salmista. Deus lhe preparou um corpo. Só existe uma forma de entrar nesse mundo, meus irmãos. A porta é o nascimento materno. Não tem outra forma de entrar nesse mundo. Nós só nos fazemos homens, e aqui sem gênero, mulher, ou macho ou fêmea, só se fazemos homens ao nascer. Por isso Jesus precisou de um corpo para nascer. Então eles negavam a importância da encarnação. Paulo, como apóstolo, busca fortalecer a fé dos líderes da igreja, inclusive os pastores. Porque, veja bem, meus irmãos, se nós, como líderes da igreja, pastores da igreja, servos do Senhor, trabalhadores do seu reino, se nós não tivermos respaldo, imagina como que fica a igreja. Qualquer vento de doutrina entra na igreja e faz uma bagunça na igreja. E você perde o foco no que é essencial. O que é essencial, pastor? Está lá, teologia bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Entenda outra coisa, meus irmãos, uma doutrina para ser doutrina, você tem que enxergar ela perpassar do primeiro livro, que são os 66, pelo menos para nós protestantes, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Você precisa enxergar aquela doutrina, aquele ensinamento de Gênesis a Apocalipse. Você não vai ter ele de forma sistematizada dentro da Bíblia. Ou seja, você não vai, para você entender a doutrina do pecado, o que é o pecado, você tem que ler a Bíblia toda. Para isso existem algumas confissões, algumas teologias que te ajudam dentro da Bíblia a enxergar isso, de Gênesis a Apocalipse. A gente está pregando num versículo, mas existe um contexto. O que eu estou falando aqui está dentro do contexto. Principalmente daquilo que está sendo discutido dentro da carta, de forma mais abrangente. E Paulo, então, como apóstolo, o que ele faz? Fortalecer a fé da liderança da igreja, como Timóteo, como Tito, para que eles pudessem ter condições de resistir e enfrentar os desafios e preservar, grave isso. A ênfase na mensagem do apóstolo Paulo a Timóteo é para que ele, como pastor, pudesse preservar a pureza do evangelho, isto é, a sã doutrina. Porque salvação em Jesus é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem de um conhecimento extra que alguém possa adquirir. O conhecimento, de fato, né,
Ele vem da revelação especial que Deus nos dá para enxergarmos que Jesus é o Salvador. Senão, do contrário, enxergaríamos Jesus como o não cristão enxerga. Um profeta, um espírito, como diz o Espiritismo, né? Um espírito altamente iluminado que encarnou, né? Ou reencarnou, melhor dizendo, né? Enfim, mas Jesus aqui, meus irmãos, precisa ter a centralidade daquilo que nós confessamos. A segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, que nós lemos, Paulo está exortando a todos nós, inclusive a igreja naquele momento, a ser um bom soldado de Cristo, a ser um vaso útil e perseverar no ministério. O versículo 15, em particular, destaca o seguinte, meus irmãos: a importância de sermos obreiros aprovados por Deus e que maneja bem a palavra da verdade. Este é o que consiste o versículo número 15. Se nós pegássemos no geral a epístola, e aí na oração da irmã Fabiana, ela enfatizou isso muito, confirmando aquilo que nesse momento, à luz da palavra, eu também testifico pela graça de Deus. A doutrina principal que se está discutindo aqui é santificação. Santificação, que é o ato da graça de Deus que Ele nos capacita para nos separarmos do mundo e de tudo aquilo que nos contamina para servirmos a Deus. Para estarmos em posições e em cargos e em funções para servir o nosso Deus. Ele está discutindo de forma enfática a santificação do crente, ou seja, o processo contínuo, que é contínuo. Santificação é contínuo. Existem 3 aspectos na santificação que é importante ressaltar aqui, meus irmãos. A santificação imediata, que é aquela que ocorre no processo da conversão, quando, pela graça de Deus, Ele nos testifica como justos. Como justos, somos justificados, santificados para a glória de Deus. Existe o segundo aspecto da santificação, que é processual, é para a vida inteira. Enquanto respirarmos deste mundo, teremos que ter os nossos olhos abertos, para não nos comprometermos com este mundo e com tudo aquilo que contamina a verdade do Evangelho. E terceiro aspecto da santificação é a santificação final, a hora que nós fizermos a nossa entrada nos portais eternos, santificados de uma forma perfeita, eternamente. Não haverá mais dor, lágrimas, pecado, sofrimento, tentações, impurezas, maus pensamentos, atitudes impensadas, atitudes incoerentes, atitudes precipitadas, nada mais que hoje ainda consiste, mesmo no processo de santificação da nossa vida, ainda continua persistindo contra o Espírito de Deus que habita em nós. Porque a carne se inclina para as coisas que são do mundo e que, de certa forma, transgredindo a lei de Deus, que o pecado é a transgressão da lei de Deus, nós nos contaminamos e então entristecemos o Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então, antes de entrarmos aqui e pensarmos alguns detalhes do versículo 15, deixa eu compartilhar com os irmãos uma ilustração, uma pequena história. Em uma vinha exuberante, sob um sol radiante, trabalhava um jovem chamado Tiago. Aliás, Tiago, para quem não sabe, talvez fui saber disso há pouco tempo nas minhas pesquisas na língua hebraica, Tiago é o mesmo nome Jacó. Você tem lá no hebraico Yaakov e você tem a tradução Jacó. E foram se fazendo as transliterações até chegar Tiago, né? Que nos remete para uma distância muito grande da compreensão da teologia bíblica, né? Que é você olhar para a Bíblia e ver o processo de Deus trabalhando no seu povo para estabelecer a redenção, né, do homem. Você pensar Tiago aqui, a gente pensa qualquer outra pessoa, menos associarmos a personagens tão importantes como Jacó foi o patriarca do povo de Israel. Mas sigamos então a história. Ali trabalhava nessa vinha um jovem chamado Tiago. A vinha era um presente de seu pai, um renomado viticultor, e Tiago sonhava em seguir os passos do seu pai. No entanto, a tarefa de cuidar de videiras exigia mais do que apenas amor pelo solo, pela plantação, pela terra. Era preciso conhecimento, habilidade e dedicação.
Tiago, por mais que tentasse, por mais que se esforçasse, não conseguia dominar as técnicas de poda, não sabia identificar as pragas que atacavam as uvas, nem mesmo conseguia distinguir as melhores frutas para a vinificação. Seus esforços eram frustrantes e a vinha, que antes era símbolo de prosperidade, começava a declinar. Um dia, o pai de Tiago, vendo a tristeza do filho, resolveu conversar com ele, abre aspas. Tiago, a vinha é como a vida. Para colher bons frutos, é preciso cultivar as virtudes. Assim como as videiras precisam de poda para crescerem fortes e saudáveis, nós também precisamos moldar nosso caráter para alcançarmos nossos objetivos. Fecha aspas. O pai de Tiago, então, o apresentou a um velho viticultor, conhecido por sua sabedoria e maestria. O velho homem, com um sorriso gentil, observou Tiago trabalhando e, em seguida, o levou para uma conversa à sombra de uma velha figueira. Abre aspas. Tiago, disse o velho sábio, para ser um bom viticultor, você precisa ter paixão pelo seu trabalho, mas também precisa de conhecimento e habilidade. A vinha exige paciência, dedicação e um olhar atento aos detalhes. Você precisa aprender e ouvir a terra, a entender as necessidades das plantas e agir com prudência e sabedoria. A partir daquele dia, Tiago se dedicou de corpo e alma a aprender tudo o que podia sobre a viticultura. Passou horas estudando livros antigos, observando o trabalho do velho viticultor e experimentando novas técnicas. Com o tempo, a resposta vem, os frutos aparecem. Suas habilidades foram se aprimorando e a vinha começou a renascer. As uvas estavam mais saborosas, as videiras mais fortes e a produção aumentou significativamente. Quando o pai de Tiago viu a transformação do filho, sentiu um imenso orgulho. Abre aspas, disse ele, Tiago, você se tornou um verdadeiro viticultor, um obreiro aprovado, capaz de transformar a terra em um paraíso. Assim, meus irmãos, a história de Tiago, essa breve ilustração, é como todos nós agimos e procedemos, porque todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos obreiros aprovados. Aliás, você vai ver que esse é o tema dessa reflexão. Todos nós temos a oportunidade de nos tornarmos obreiros aprovados em nossas vidas. Só que para isso, precisamos cultivar virtudes como a dedicação, a perseverança, o conhecimento e a sabedoria, que são distintos, coisas distintas. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra totalmente distinta. E, portanto, ao nos dedicarmos ao trabalho desta forma, a aprimorar nossas habilidades e a desenvolver nosso potencial como obreiros de Deus, podemos alcançar grandes feitos e deixar um legado duradouro, principalmente para as próximas gerações, se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja. O que aconteceu com o Tiago? Superou as suas dificuldades e as suas limitações. Todos nós temos limitações. Tiago supera seus desafios e se torna um profissional de sucesso. Quer ser um obreiro de sucesso na igreja? Quer ser um obreiro que agrada a Deus, que seja aprovado por Deus? A figura do pai e do velho viticultor representam a importância de bons exemplos que nós precisamos ter dos obreiros mais antigos, do pastor, naqueles que estão numa liderança há um tempo maior, aqueles que nos discipulam, que nos preparam como liderança, para sermos, assim como foi Paulo na vida de Timóteo e de Tito. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, nós hoje vamos então refletir aqui, nos debruçarmos sobre um versículo só. E você vai ver que ele nos desafia, a todos nós, de forma a pensarmos como que nós estamos seguindo Jesus. Como que nós, como obreiros, estamos nos comportando. Portanto, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo, com sabedoria e experiência,
nos exorta também, como fez com Tito, como fez com Timóteo, nos exorta a sermos obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. É um chamado, meus irmãos, à excelência do serviço prestado para Jesus. É um chamado, uma vocação à excelência em nosso serviço a Deus. Portanto, um desafio a vivermos uma vida consagrada, separada e a proclamarmos fielmente o evangelho da salvação. Ao longo desta mensagem, meus irmãos, veremos as virtudes que devem acompanhar um obreiro para que ele chegue à excelência daquilo que ele quer prestar ao Senhor. E isso está intimamente ligado também à intimidade que ele tem com Cristo. Porque nós não desenvolveremos essas virtudes sozinhos. É preciso uma intimidade com Cristo. É preciso entendermos a teologia bíblica da redenção. Sabermos em que lugar nós nos encontramos nesta redenção. O nosso lugar de alcançados pela graça de Deus e para a salvação. Para compreendermos melhor esse versículo, meus irmãos, quero dividir aqui em 3 tópicos. Primeira coisa que nós precisamos ter, a aprovação de Deus. O obreiro precisa da aprovação de Deus. E essa aprovação, meus irmãos, significa, no sentido mais íntimo, como que Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Não é como o pastor vê o obreiro que ele tem na igreja. Não é o pastor como é visto pelo outro pastor. Não é o bispo, não é o diácono, não é aquele que exerce, ou o cristão que está na sua função de cristão e também de servo, como diz a palavra grega para servo, a palavra doulos, que é a mesma palavra aplicada a qualquer um, seja o apóstolo, seja o membro que chegou hoje, todos nós somos servos e, portanto, temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Então, assim, meus irmãos, a aprovação de Deus consiste na forma como Ele nos vê. Veja o seguinte, o verbo grego aí usado, né, que está traduzido para o português, apresentar-se, mostrar-se, está enfatizando a compreensão ou a ideia do seguinte, meus irmãos, de nos colocarmos diante de Deus para ser examinados por Ele. O exame vem de Deus para conosco. E é maravilhoso, porque quando você olha, ao longo da história da redenção, Deus usando homens e mulheres, você fica admirado, atônito com tamanha graça de Deus. Quando profetas que deixaram um legado maravilhoso, Jeremias, quando Deus o chama, ele disse, mas eu sou um menino, eu não sei nem falar. E Deus diz para ele, eu te conheço por dentro. Quando Davi, lá, cuidando das ovelhas, do rebanho do pai, fazendo passar, o Jessé fazendo passar todos os filhos renomados diante de Samuel, o profeta, para ungir o rei de Israel, e ninguém o confirmava, ou pelo menos o profeta não tinha confirmação de qual daqueles filhos seria o rei, o novo rei ungido de Israel. E Samuel, entendi, Deus não me chamou aqui à toa, tem mais filho aí? Nem ia falar dele, mas está lá no campo, lá, apacentando lá as ovelhas. Tá bom, só tem ele, só falta ele. Só falta ele. Vai lá, meu filho, chama lá. Chama ele lá. E vem Davi. Jovem, segundo a tradição judaica, ruivo, aparentemente sem expressão, não era como os demais irmãos, soldados, caçadores, era simplesmente alguém que ficava no pasto todo dia com a sua harpa, louvando a Deus e cuidando das ovelhas do pai, que muitas vezes doou-se a proteger as ovelhas contra ursos, contra leões. E quando Samuel olha para aquele menino, ele diz, não é possível que seja esse, Senhor. E Deus disse, eu examinei por dentro, ele é obreiro aprovado segundo o meu coração. Deus olha por dentro, meus irmãos.
E ele diz, dando uma grande lição para Samuel: eu não olho como você olha, não olho como Jessé olha, eu não olho para o homem pelo seu exterior, eu olho por dentro. É isso que o texto está dizendo, nos apresentando diante de Deus, nos mostrando diante de Deus, nos colocando diante de Deus para sermos examinados por Ele, porque Ele conhece o nosso coração. E aí o substantivo grego, traduzido para o português por prova, né? Significa o seguinte, meus irmãos: passarmos por uma prova, um teste. Nos apresentamos para sermos examinados por Ele e sermos provados e testados. Isso indica, na tradução do texto, que a vida do cristão está constantemente sob o escrutínio secreto de Deus. Todos os dias o nosso coração está desnudo diante dele. Ele sabe quando levantamos, o que pensamos, o que fazemos, aonde está o nosso coração, aonde estão as nossas vontades, aonde está a nossa dedicação, em que consiste a nossa avidez de vida, se temos prazer de estar diante dele, de servi-lo, de trabalhar para o seu reino, de ouvir a sua palavra, de ter a alegria da sua salvação. Todos os dias nós nos apresentamos diante de Deus, é isso que ele quer dizer aqui. Estamos sobre os olhos de Deus, que tudo vê de forma desnuda. Diante de Deus nenhuma criatura se esconde, nenhum pensamento fica no secreto, nenhuma intenção do coração retoma a dianteira de Deus. Aliás, aquela grande expressão, como cantávamos aqui, quando a sarça ardia, quando Deus aparece a Moisés, né, nós temos a tradução para o português do verbo no passado: eu sou o que sou, né? Aquilo que você viu é aquilo que eu sou. Mas se nós fizéssemos um apanhado no hebraico, Deus está usando, ou pelo menos o texto é usado ali, no futuro. Essa é a voz de Deus para Moisés: Arrier, Asher, Arrier, eu serei o que serei. Deus está sempre à nossa frente, meus irmãos. Deus nunca está ao nosso lado ou atrás de nós. Deus é infinitamente soberano e acima de todas as nossas capacidades. Por isso que diante de Deus nós nos apresentamos para quê? Como cristão que somos, devemos entender que a santificação, quando nos apresentamos, é exatamente isso. Existe, ou pelo menos foi apresentado durante muito tempo, uma peça, né, onde as pessoas apresentavam as suas mãos ao Senhor. Aquilo que elas faziam e realizavam. Porque é isso que vai acontecer, meus irmãos. Uma hora nós vamos nos apresentar diante de Deus, e a única coisa que vai nos acompanhar, sabe o que é? Não é o carro bonito do ano que nós, se Deus abençoar, podemos adquirir, a casa, a conta no banco, os títulos, os diplomas, as nomenclaturas que usamos na igreja. Não. A Bíblia diz que a única coisa que nos acompanha no momento da morte, da nossa partida desse mundo, são as obras. Mostre a sua mão. Mostre aquilo que você está desenvolvendo na igreja, como servo. Essa é a grande verdade. Não tem como se apresentar diante de Deus e ludibriar o Senhor com conversas que Ele sabe que não procedem, Ele conhece todas as coisas. E aí, meus irmãos, para terminarmos esse ponto, o cristão que somos, devemos entender que a santificação é uma obra exclusiva de Deus. É uma obra exclusiva de Deus. Mas nós, como cristãos, crentes que somos, devemos cooperar com essa obra. Santificação é um processo diário. E nós precisamos nos empenhar nisso, buscando viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, não só na igreja. A gente não se apresenta como obreiro aprovado diante de Deus só na igreja. Quando eu tenho o meu nome agendado na junta diaconal, para pregar, para estar auxiliando o pastor, como pastor. Enfim, meus irmãos, não é assim que funcionam as coisas. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, seus caminhos mais elevados do que os nossos. Não é assim que funciona. Quando nós nos apresentamos diante de Deus para servi-lo,
Nós precisamos entender que todas as áreas da nossa vida devem estar limpas para a glória de Deus. Então, a minha profissão, o meu relacionamento com as pessoas, o meu setor de trabalho, tudo que eu faço gira em torno disso. A coisa mais triste é você ter oficiais na igreja, presbítero, diácono, pastores, seja lá quem for, um próprio membro que ainda não alcançou uma função de nomenclatura dessas. Eu costumo até dizer, quem é, na essência, um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, você precisa dar nomenclatura para ele. Isso é só uma questão de cumprir com o protocolo. Ele será um diácono na sua essência, ele será um presbítero na sua essência, um pastor na sua essência. A vocação antecede o cargo, o ofício na igreja. E aí a coisa mais triste, meus irmãos, é quando você recebe, por exemplo, como graças a Deus hoje nós não temos mais isso na igreja, mas já passamos apertos na igreja, com obreiros, presbítero, diácono, toda hora vídeo chegando pelo WhatsApp. Aí, pastor, o teu presbítero. Aí, pastor, o teu diácono, o que está fazendo? E como é que você age numa situação dessa? Como é que você age? Um presbítero de 40 anos de igreja, um diácono de 30 e poucos anos de igreja, com condutas indecorosas, com palavras obscenas, escutando determinados sons e botando determinados conteúdos na sua casa, andando no terreiro para os vizinhos ver totalmente despido. É essa atitude de servo que Deus quer ao nos examinar? É esse procedimento? Não, meus irmãos, para servir o rei, nossas vestes precisam estar purificadas do sangue de Cristo, e nós precisamos zelar por isso. Isso é um grande privilégio. É um grande privilégio. O sumo sacerdote, vou lembrar o nome dele aqui, Josué, lá em Malaquias, se não me falha a memória, depois dá uma conferida lá. Deus olha para o sumo sacerdote e diz: as vestes dele estão manchadas. Diz ao anjo: vai lá e dê-lhes vestes limpas, para que ele cumpra com o seu ofício, para que ele cumpra com o seu propósito na minha obra, no meio do meu povo. Porque não dá para ficar com as túnicas sujas e ao mesmo tempo servindo o Senhor. Perfeição? Claro que nós não estamos dizendo aqui pregando a perfeição. Mas que amanhã seja melhor do que eu seja melhor do que hoje. E daqui um mês eu seja melhor do que eu fui nas semanas anteriores. É um progresso. Nem que você suba um degrau por dia, mas suba. Se esforce por isso. Só não fique na inércia, servindo de qualquer maneira, porque Deus não aceita um trabalho mal feito nesse sentido, meus irmãos. A apresentação a Deus deve ser feita para sermos examinados por Ele, portanto aprovados. E isso envolve mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem que se renovou dentro de nós pela graça de Deus, conforme Romanos 8, verso 13. Segunda coisa, meus irmãos, além da aprovação, que é a forma como Deus nos vê, nós precisamos de autenticidade cristã. O que isso significa, pastor? Viver um testemunho real, não artificial, não superficial. Um testemunho verdadeiro, porque aí é como as pessoas nos veem. Como que as pessoas nos veem? Costumo sempre dizer isso na minha igreja. Se um dia a igreja fechar as portas aqui por alguma razão, o que a comunidade vai dizer? Que pena que a igreja fechou. Era tão abençoadora para o nosso local. Ou ela vai dizer, claro, não temos aí a totalidade, óbvio, né? A gente não espera o reconhecimento. Cair na graça de alguns é bíblico. Você não vai agradar todo mundo, né? Você não vai agradar uma birosca que vende aguardente, né? Ao lado da porta lá, eu sei, alguns prédios que são alugados, enfim, né? Nós temos aqui imóveis alugados, fica longe de comércio, mas às vezes acontece. A entrada da igreja fica próxima. Já tivemos uma localidade aqui em Petrópolis, onde nós passávamos, em frente era um prostíbulo. As mulheres ficavam ali, né,
abordando as pessoas passando. E ali era o nosso caminho também para ir para a igreja. Então, a questão é, quando nós não estivermos aqui, quando você deixar de fazer o que você faz aqui, vai fazer falta? O que você desenvolve na igreja é significativo aos olhos das pessoas, meus irmãos? Claro que a gente não busca a aprovação do homem, mas o testemunho é inquestionável. Obreiro que não tem do que se envergonhar é exatamente isso. Como que as pessoas me veem? Se já, como Deus me vê, eu não consigo me esconder dele e procuro viver a sua santificação, como que as pessoas me veem? O substantivo grego aqui traduzido para obreiro ou trabalhador destaca o chamado do cristão ao serviço. Não ficar assistindo. Eu fui no culto hoje e assisti o culto. Se a gente pensa assim, meus irmãos, nós não cumprimos com o propósito. Ninguém vem na igreja para assistir culto. Nós viemos à igreja, um lugar separado como esse, consagrado, separado, para prestarmos a Deus o nosso culto. Para oferecermos a Ele as nossas orações, para que subam como incenso agradável as suas narinas santas, os nossos cânticos, para que possam enaltecer o Seu nome, receber a palavra para que sejamos exortados, consolados e edificados. Obreiros aprovados. O adjetivo que complementa o substantivo obreiro, ou seja, aprovado, significa irrepreensível. Significa, meus irmãos, sem vergonha. Lembra lá, quando Adão peca, o que ele faz? Se esconde. A vergonha do pecado faz isso. É difícil quando você olha na igreja, você vê pessoas que exercem funções na igreja se escondendo da função porque ela está com a consciência pesada, o coração pesado. Às vezes, é mais fácil, meus irmãos, pedirmos ajuda, oração, socorro, do que deixarmos as coisas seguir como seguem. Essa é a grande questão. Ninguém aqui, como diz lá o título de um livro que eu li há muito tempo, Supercrente, né? Ninguém é supercrente. Todos nós passamos por dificuldades e desafios na vida. Todos nós enfrentamos problemas familiares, financeiros. Nós estamos num mundo tenebroso. Todos os dias dependemos da provisão de Deus. Todo dia. Lidar com certas situações na vida não é muito fácil, por isso nós precisamos da graça de Deus. Mas se apresentar como obreiro irrepreensível, sem vergonha, isso indica que a conduta do cristão deve ser exemplar, livre de qualquer mácula, mancha. É assim que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. De certa forma, a nossa doutrina cristã, seja da igreja presbiteriana, seja dos irmãos aqui, enfatiza a importância das boas obras como fruto da fé. Tiago vai dizer isso. A gente, como cristão, a gente não faz obra para ser salvo. Nós não somos salvos pelas obras, pelas boas coisas que nós desenvolvemos, mas elas fazem parte do nosso contexto cristão. Aquele que é salvo por Cristo, que recebeu a graça de Cristo, esse vai produzir boas obras. Não é por meio dela que nós obtemos a salvação. Claro que não, é os méritos de Jesus. Nós só temos deméritos. Se fôssemos apresentar a Deus o que temos de melhor, Ele vai pegar e dizer assim, não dá para cheirar isso não. É só você pensar, meus irmãos, um pano que envolve uma ferida cheia de pus. O cheiro não é agradável. Se não é agradável para nós, imagina o que nós somos para Deus. É isso que ele diz, Israel, peneire o que vocês têm de melhor. O que vai sobrar é trapos de imundícia. E trapos de imundícia aqui eram os panos, os curativos que os leprosos faziam naquela época. Pelo avanço da hanseníase, da lepra naquela época, eles iam perdendo os membros, a orelha ia caindo, então eles tinham que se enfaixar, dedo caía, tinha que enfaixar. A lepra naquela época só tinha cura divina. Não tinha tratamento como nós às vezes observamos hoje. Né? Embora ainda acreditamos na cura de Deus, oramos para isso, naquela época era muito pior. Existiam lugares chamados leprosários, onde alguém, quando era identificado com uma lepra que fosse, ele tinha que ir ao sumo sacerdote se apresentar e dizer, eu estou imundo.
Ele te dava um aval para você se retirar do meio da sociedade. Você vivia à margem da sociedade. Você ia para um leprosário onde você via pessoas piores do que você. Imagina a cabeça dessas pessoas. Não é à toa que, quando Jesus passava, os leprosos queriam que ele os tocasse. Ninguém queria tocar em leproso naquela época, até porque é altamente contagioso. Né? E eram esses panos que Deus está dizendo para o povo de Israel: o melhor de vocês é isso aí. Ó. Então, não é quanto à perfeição de não errarmos, não. Se errarmos, vamos corrigir. Timóteo aqui falhou em muitas coisas. Tito, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, homens sujeitos às mesmas paixões. Qual é o diferencial? É que eles sabiam que a importância da santificação na vida deles, né? Baseado no nosso primeiro ponto, e sabia da autenticidade da vida cristã. Eles não ficavam se vestindo de cristão e depois, em outros contextos, se vestindo de judeu. Aliás, Pedro foi chamado a atenção pelo apóstolo Paulo por causa disso. Entre os judeus era uma coisa, entre os gentios se comportava de outra forma. Um homem que viveu uma experiência que ele viveu, capítulo 10 de Atos, os apóstolos estavam falando lá, Pedro pregando na casa de Cornélio, um centurião romano. No meio do sermão de Pedro, expondo o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, o Espírito Santo batiza todos que estão na casa lá de Cornélio. E ele então é levado à igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja, formada só por judeus, a maioria circuncidado, dizendo assim: não, eu estou aqui para afirmar, disse Pedro, Deus usou da mesma graça para com os gentios como usou para conosco. Lembra que nós estávamos reunidos lá no cenáculo, no dia de Pentecoste, e Deus nos batizou com o Espírito Santo? Ele deu também a eles o Espírito Santo para o arrependimento para a vida. Mas esse mesmo Pedro, em alguns momentos, quando estava com os judeus, participantes da circuncisão, ele agia como judeu. No meio dos gentios, agia como gentio. Aí Paulo diz para ele assim: olha, tu tem que se decidir, Pedro. Isso é uma benção, mas você tem que se decidir. Isso, claro que eu estou parafraseando, né? Isso não está no texto, né? Estou conjecturando. Né? Até pela liberdade que se tinha naquela época de falar a verdade e ninguém ficar triste. Hoje, se você pega um obreiro e falar uma verdade para ele, ele sai aborrecido da igreja. Sai aborrecido da igreja. Você pegar um obreiro que eu tinha na igreja lá, mostrar os vídeos de vergonha dele, ele vai dizer: mas isso aí é normal, pastor. Andar no terreiro, brigar com o vizinho, puxar a faca para um, puxar para outro, ter que ir na delegacia porque fui denunciado, isso é coisa normal, pastor. É normal para o mundo mergulhado no pecado, mas para a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela deve manter as suas vestimentas puras. Ou é assim ou não é, não existe meio termo, não existe obreiro aprovado pela metade. Nós estamos no processo de santificação, isso é fato. Ninguém precisa saber tudo, até porque o nosso conhecimento é dado paulatinamente, é aos poucos. Nós não somos como um computador que você coloca o que você quer nele de imediato, instantaneamente, ele passa a trabalhar tudo. Nós aprendemos que a gente tem que vir no culto, ouvir os sermões várias vezes, ler a Bíblia várias vezes, orar várias vezes. Por quê? Nós somos trabalhados aos poucos. O corpo você não precisa fazer a manutenção aos poucos. Ninguém come arroz e feijão para a vida toda. Você todo dia precisa fazer a manutenção. A vida cristã é a mesma coisa. Aliás, abra aqui, meus irmãos, um parênteses, eu não quero me estender muito. Deixa eu dizer uma coisa: virtudes da vida cristã é igual o músculo que você quer trabalhar no corpo. Tem que exercitar. Virtudes se exercitam. Virtudes se exercitam. Paulo vai escrever uma carta e dizer isso. O exercício das virtudes da vida cristã. Como que nós devemos nos comportar na igreja de Cristo, como que nós devemos nos comportar como presbítero, pastor, diácono e obreiros de um modo geral. Está nas Escrituras. Por isso, meus irmãos, último ponto, se eu passei muito do horário aqui, os irmãos me perdoem, autoridade nas Escrituras. Ou seja, a gente precisa pregar o que vive. Como que alguém tem autoridade nas Escrituras? Só porque conhece a Bíblia? Não. A gente precisa, meus irmãos, pregar, ou pelo menos buscar pregar o que vive. Chegar no púlpito das nossas igrejas, derramar versículo bíblico, texto bíblico, sem comprometimento com aquilo que a gente está falando, isso é conhecido biblicamente como farisaísmo.
Aliás, um pastor da igreja presbiteriana, muito conhecido nas outras denominações também, porque ele é um missionário, então ele prega em várias convenções de missões, Ronaldo Lidório, e ele disse que ele foi pregar numa determinada igreja. Quando ele chegou no púlpito, tinha uma mensagem no púlpito assim: pastor Nélio, não pregue aqui aquilo que você não vive lá fora. Não pregue aqui aquilo que você não vive lá fora. Claro que você chega ali, você leva um choque, né? Isso te traz para a centralidade daquilo que você tem vivido, né? Como alguém que diz, nós temos que orar. Mas aí a voz do Espírito Santo fala com você. Você tem orado? Você tem que ler a Bíblia. Mas você tem lido a Bíblia? Não dá, meus irmãos, para botar a mão sobre a cabeça de pessoas para serem ordenadas a pastores que não leem Bíblia e que não buscam uma hermenêutica de interpretação bíblica coerente com as próprias Escrituras. Não dá. Nunca vi pastor que não lê a Bíblia, mas às vezes aparece. Na nossa igreja, chega lá, o cara foi para a faculdade de teologia, pelo curso de teologia, fez e tal. A primeira pergunta básica que a gente faz para ordenar pastor: você já leu a Bíblia toda? Não, não li não. Ué, mas como assim? Você faz as suas devocionais? Quando eu tenho tempo. Você ora? Não, eu não tenho tempo. Mas quando eu vou pregar, quando eu vou dar um estudo, eu pego a Bíblia, eu oro. Aliás, por exemplo, eu gosto de ter o meu momento de lazer. Eu quero pedalar, como eu pego 8 horas no trabalho, eu preciso acordar 5 horas mais cedo para poder dar uma pedalada. Aí eu vou fazendo a minha devocional, eu vou vendo as árvores e vou conversando com elas. Ô árvore, aqui como é que Deus é bom. Vai fazendo a devocional assim. Meus irmãos, me perdoe, isso é panteísmo. Isso não tem nada de cristianismo. O pastor que se preza, ele precisa manusear a verdade de Deus. Não está ali o texto? Não está escrito aqui que manuseie bem a palavra da verdade? Como é que vem dizer que não lê Bíblia? Que só lê Bíblia quando tem a oportunidade de pregar na igreja? Não dá para ordenar pessoas assim ao ministério, meus irmãos. Dificilmente você consegue conviver com um membro que age assim. Agora, você imagina um pastor. Você imagina um líder da igreja, alguém que exerce uma função da igreja. E aí, meus irmãos, já estendi aqui, estourei o meu horário, mas não dá, não tem como pensarmos sem pensarmos a autoridade das Escrituras. Tudo isso precisa perpassar a Bíblia, meus irmãos. Tudo isso precisa perpassar a Bíblia. A autoridade da Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O cristão deve estudar a Bíblia diligentemente, buscando entender seu significado, e não só entender, mas aplicar na sua própria vida. Faça isso em casa. Você, obreiro, eu sempre procuro fazer isso. Às vezes, quando deixo de fazer, vem a cobrança, né? Ler o texto, entender o texto e buscar aplicar aquilo na vida. Faça isso, você vai ver o resultado e o procedimento. Ao explorar esses pontos, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo que, ao nos apresentarmos como obreiros aprovados, irrepreensíveis e que manejem bem a palavra da verdade, ou que manejam bem a palavra da verdade, Paulo está aqui nos desafiando a viver uma vida que glorifique a Deus e que seja um testemunho para o mundo. Essa é a marca distintiva do cristão, não é a carteirinha que a gente apresenta da igreja que a gente participa. Não é. Um seguidor de Cristo que busca a santificação, que se dedica ao serviço e que confia na soberania de Deus, da graça de Deus, esse sim é o obreiro aprovado, cujas essas virtudes glorificarão o nome do Senhor. Aplique o seguinte na nossa vida, meus irmãos, apliquemos o seguinte na nossa vida, aplique na sua vida, eu aplicarei na minha, aplicaremos na nossa vida. Estudo da Bíblia. Dedique tempo diário ao estudo das Escrituras, para que você possa conhecer a vontade de Deus e ser equipado para o ministério. Principalmente obreiros que não leem Bíblia, não estudam a Bíblia, não se aprofundam na Bíblia, não vai ser obreiro aprovado. Segundo, mantenha uma vida de oração constante, buscando a direção e o poder do Espírito Santo na sua vida. Por último, meus irmãos, quanto ao serviço,
Encontre oportunidades para servir na igreja e na comunidade que você está. Está na congregação? Busque servir lá. Está na igreja aqui? Busque servir aqui. Utilizando os seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus. Quanto mais contribuímos, mais o reino de Deus avança. Quanto mais nos preparamos e nos dedicamos, mais a igreja glorifica o nome do Senhor por meio do trabalho que desenvolvemos, meus irmãos. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos capacite, que Deus assim prepare as nossas mãos, adestre as nossas mãos para a batalha e para o serviço. Tá bom? Vou aqui agradecer a oportunidade, embora estendi um pouco mais, eu fiquei meio sem referência. Tá bom? Que Deus assim abençoe e obrigado pela oportunidade, tá bom?